Olá, eu sou Elisângela Araújo e você acompanha a Semana do Judiciário e fica por dentro de tudo o que aconteceu na Justiça do Amazonas. Tejan assina termo de cooperação com vários municípios do interior e garante melhorias nas comarcas. Presos do semiaberto agora serão controlados através de sistema de biometria. Justiça do Amazonas dá início à nova edição da campanha Justiça pela Paz em Casa. Coordenadoria da Infância e Juventude realiza audiências concentradas em abrigos de meninas na Zona Leste. O presidente Edo Simões participa de encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça em Salvador, na Bahia. Dando sequência às ações de melhoria na prestação jurisdicional no interior do estado, o presidente Edo Simões assinou vários acordos de cooperação com municípios do Alto Solimões. O presidente do Tejan, desembargador Edo Simões, reuniu-se na última semana com prefeitos de diversos municípios do Amazonas, com os quais o Judiciário Estadual firmará cooperações técnicas para aprimorar o atendimento jurisdicional no interior do estado. Dentre os dirigentes municipais estiveram na sede do Tejan para projetar ações de parcerias os prefeitos de Tabatinga, de Benjamin Constant, de Nova Olinda do Norte e de Nhamundá. A cooperação técnica com os municípios prevê reformas na estrutura física dos fóruns de justiça das respectivas comarcas e outras iniciativas. Para o prefeito de Nova Olinda do Norte, a cooperação técnica dará impulso ao serviço jurisdicional no município. Esse termo prevê a cessão de funcionários para a regularização dos funcionários atuais e mais funcionários também, bem como a reforma, melhoramento do prédio. Então, com certeza o cidadão do município tende a ganhar, porque vai com certeza acelerar o seu atendimento, vai melhorar o seu atendimento. O prefeito de Benjamin Constant enfatizou que a população do Alto Solimões será beneficiada com a cooperação entre os poderes, tendo serviços mais céleres. A região do Alto Solimões é distante, precisa com certeza dessa aproximação com o Judiciário para ofertar uma assistência melhor para as pessoas lá da fronteira. O presidente do Tejan, desembargador Edo Simões, enfatizou que as parcerias com os municípios resultarão em melhorias significativas para a população. Essa parceria que nós estamos tentando fazer com os prefeitos do interior, justamente para a gente melhorar o acesso da população ao Judiciário e a prestação dos serviços sociais que o Judiciário presta no interior. Eu entendo que a justiça no interior do estado, principalmente do Amazonas, que é diferente do resto do país, por força até do continente amazônico muito extenso, é que a justiça é mais municipal do que estadual, dado que é lá que se toma as decisões naquele município, muitas vezes que não chega ao conhecimento na capital. É necessário a gente dotar o interior do estado de uma estrutura para atender essas populações que ficam distantes do Poder Judiciário, distante dos serviços que se oferecem na capital. Figueiredo e Novo Airão também firmaram parcerias com o Judiciário, o que vai ampliar o número de servidores nas comarcas e também nas reformas prediais. As reformas são providências elencadas em acordos de cooperação assinados pelo presidente da Corte, desembargador Edo Simões, e pelos prefeitos Roberto Frederico, de Novo Airão, e Romeiro de Mendonça, de Presidente Figueiredo. As obras vão otimizar as instalações prediais dos dois fóruns, contemplando melhorias diversas, de acordo com normas de segurança, ambientais e de acessibilidade. Ao assinar o acordo, o prefeito de Novo Airão afirmou que a cooperação traz boas perspectivas para a população local. A parceria vem ser de grande importância para o nosso município de Novo Airão. Hoje, por exemplo, temos hoje no município um juiz que mora no município, né? Então, isso vem avançando muito. Nós estávamos com 3.000 e poucos processos parados, onde já com um novo juiz já avançou quase 75% dos processos resolvidos no nosso município. E vem também a parceria de obra, né? Que agora estamos aguardando aí só a fase final, que o Tribunal de Justiça está já em fase de licitatório, né? Para que a gente possa receber o fórum
de justiça no nosso município. Além da obra, a cooperação com o município de Presidente Figueiredo providenciará um imóvel para servir como depósito público de bens apreendidos. Para o prefeito de Presidente Figueiredo, a parceria tem como finalidade aprimorar os serviços públicos. Vejo com muita satisfação toda essa sensibilidade que o presidente mostra ao convocar todos nós, os prefeitos do interior do estado, para que a gente possa conversar e melhorar o atendimento público aos nossos munícipes. É o que está acontecendo hoje. Se resume essa conversa nesse grande acordo de cooperação técnica que todos nós ganhamos. Eu visitei o interior, todo o interior do estado do Amazonas, praticamente todas as comarcas, vi a necessidade do povo ribeirinho. As comarcas, muitos não têm as mínimas condições de funcionamento. E nisso é importante que o presidente, o desembargador que vai fazer correição ou que visita a comarca, que traga ao presidente traga para o tribunal essas reivindicações. Tribunal e Ministério Público Estadual agora vão compartilhar recursos de tecnologia da informação através da instalação de fibra ótica. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, e a Procuradora-Geral de Justiça do Amazonas, Leda Mara Nascimento Albuquerque, assinaram um acordo de cooperação que estabelece os termos para tornar mais ágil e eficiente a gestão de processos e comunicação entre as áreas de TI dos dois órgãos. A intenção é dar celeridade na solução de problemas e desenvolvimento de projetos e sistemas em conjunto. Conforme o acordo, os dois órgãos passam a desenvolver todos os métodos do Modelo Nacional de Interoperabilidade, estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça como ferramenta de integração entre os dois sistemas de gestão processual dos parceiros. O MP dá um salto de qualidade muito grande com a aquisição do módulo do SAGE-MP. O Ministério Público utiliza como usuário o SAGE, que é do tribunal. Hoje ele vai utilizar o SAGE como módulo do MP, como alguns Ministério Público do país já utilizam. E isso é um grande salto de qualidade para todo o sistema de justiça. Nós não podemos pensar num sistema de justiça em que as instituições não falem a mesma língua, né? É importante que os nossos sistemas eles se comuniquem para que a justiça seja ágil, para que a justiça seja célere ainda mais, né, do que é, e para que a sociedade consiga receber as respostas que precisa. Para o secretário-geral de Administração do TEJAN, Messias Andrade, a cooperação técnica entre os dois órgãos é um marco no uso de novas tecnologias para a prestação jurisdicional no Estado. Exatamente. A ideia é respaldar tanto o Ministério Público como o Tribunal de forma a deixar oficializado essa parceria que já existe há muito tempo, mas que agora foi finalmente oficializada pelo desembargador Iedo com a doutora Leda. Então, realmente vai ser um divisor de águas para a justiça amazonense. E nesse termo, que está também linkado com a implantação oficial do SAGE no MP, vai ser um ganho sem precedentes para tanto o tribunal como para o MP. Vamos ter recursos de TI disponibilizados tanto no TJ como no Ministério Público, de forma que nós não reinventemos a roda. A roda já existe, nós vamos compartilhar com eles e vice-versa. Na cerimônia realizada na sede do Ministério Público Estadual, também esteve presente o executivo da Softplan, empresa que desenvolveu o software de gestão. Alexandre Vedovelli destacou outros benefícios da parceria. Tanto membros como a própria administração poderão executar as atividades específicas do Ministério Público no seu dia a dia, tanto na área extrajudicial quanto judicial, integrado ao Tribunal de Justiça, produzindo suas peças, extraindo seus relatórios e informações para que, da melhor forma possível, a gente possa ter uma visão do todo, de toda a instituição, tomar as decisões corretas, as ações necessárias para corrigir os rumos do Ministério Público e tornar uma instituição muito mais forte, muito mais integrada. O TEJAN e o MPE planejam ainda realizar em conjunto visitas técnicas às comarcas,
A intenção é permitir um melhor atendimento nas unidades do interior do estado, otimizando o investimento de recursos. Marcando a abertura das atividades letivas da Escola da Magistratura, ministro Mauro Campbell esteve em Manaus falando sobre judicialização da saúde. A judicialização da saúde na visão dos tribunais superiores foi o tema discutido durante a aula magna da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, realizada no último dia 11, com a presença de diversos magistrados, autoridades do sistema de justiça e servidores do judiciário. O ministro Mário Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, proferiu a palestra. Ele falou sobre a complexidade das ações judiciais relacionadas à área da saúde, as decisões do STJ e STF em relação ao assunto e lembrou o que diz a Constituição de 88, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Segundo o ministro, de 2008 a 2015, os gastos com o cumprimento de decisões judiciais para aquisição de medicamentos e insumos no Brasil chegaram a quase R$1,5 bilhão de reais. Ou seja, há todo um procedimento hoje existente nos tribunais superiores e também pelo CNJ, com protagonismo que é o Conselho Nacional de Justiça, vem dando nortes para a magistratura nacional nesse sentido. Essa será a base, digamos assim, a premissa absoluta do que eu vou falar aqui aos alunos e convidados deste evento. A solenidade foi aberta pelo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Iedo Simões, que agradeceu a disponibilidade do ministro em abordar um assunto que vem sendo muito discutido pelo judiciário em todo o país. A Constituição já prevê essa questão da saúde, né? Que o Estado tem que prestar, o Estado nação, tem que prestar às pessoas assistência à saúde necessária. E a judicialização, ela decorre desse próprio atendimento, dessa estrutura de atendimento à saúde em todo o país. Isso não se refere à crise do Estado do Amazonas. Naturalmente é que hoje a tecnologia que avançou em termos de medicina, a medicina se tornou muito cara. Então, alguns procedimentos, eles não são alcançados pelas pessoas de baixa renda. E por isso elas procuram o judiciário justamente para que o judiciário ampare nessa prestação da saúde, que às vezes não chega a essas pessoas. Isso em âmbito nacional. E se nós formos ver a saúde no âmbito nacional, toda ela está passando por dificuldades, por causa do que hoje se presta. Hoje as pessoas vivem mais. Hoje as pessoas se socorrem da justiça na busca de tratamentos, às vezes tratamentos que não são tratamentos simples, são tratamentos que só são alcançados por pessoas que têm posse para poder fazer esse tratamento. O governador do Amazonas, Wilson Lima, compareceu ao evento e elogiou o trabalho realizado pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas, na formação dos operadores do direito, mencionando os problemas enfrentados pelo Estado na área da saúde. Todos sabem do grave problema que nós enfrentamos nesse sentido, estamos trabalhando para dirimir algumas situações e a Justiça tem um papel fundamental nesse processo, porque há alguns tratamentos, algumas medicações das quais o Estado não tem rubrica para isso e a Justiça acaba sendo fundamental nesse processo. A gente tem um passivo significativo na área de saúde e claro que a gente não vai ficar lamentando o que a gente recebeu ou o que passou e a gente tem um desafio muito grande e tem trabalhado. O ideal seria que as pessoas e os pacientes não tivessem que procurar a justiça para garantir atendimento na área de saúde. No evento, foram arrecadadas 711 fraldas descartáveis infantis, doadas pelos participantes da aula magna. Todas as fraldas serão entregues às instituições filantrópicas de Manaus, cadastradas à Coordenadoria da Infanto-Juventude do Tribunal de Justiça e que atendem crianças em situação de risco ou de vulnerabilidade social. E o magistrado Jorcenildo Dourado, que está no CNJ como juiz auxiliar da Corregedoria Nacional, apresentou em São Paulo, durante o evento, resultados positivos do Sejusc Fazenda aplicados aqui no Amazonas. Em evento realizado nesta semana no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, o magistrado amazonense Jorcenildo Dourado do Nascimento, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, apresentou os resultados positivos da implantação do Sejusc da Fazenda Pública implantado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas na solução extrajudicial de execuções fiscais do município de Manaus. O magistrado foi convidado pela coordenadora do evento, conselheira do CNJ, Maria Tereza Willi, para representar a Corregedoria Nacional de Justiça e expor os resultados positivos desta unidade do TEJAM. O Tribunal de Justiça do Amazonas vai implantar ainda neste mês de março o sistema de biometria para controle de apenados.
Pioneiro aqui no estado, esse novo sistema vai substituir o que é feito atualmente de maneira manual. O procedimento informatizado vai substituir o controle manual, pelo qual os réus condenados ao regime aberto vinham se apresentando unicamente no Fórum Enoque Reis. A medida garantirá mais segurança, autenticidade e transparência no controle destes presos. A nova funcionalidade permitirá cadastrar os dados pessoais do apenado, suas digitais e o período em que ele deverá se apresentar a uma vara específica. As estações biométricas serão instaladas nos fóruns Mário Versosa, Lúcio Fonte de Rezende, Azarias Menescal e Fórum Enoque Reis. Outras unidades podem também futuramente contar com a mesma tecnologia. Conforme o diretor de TI do Tribunal de Justiça, a tecnologia trará maior segurança às informações coletadas. A ideia dos totens realmente é trazer mais celeridade e melhor controle. Atualmente, essas rotinas são muito manuais, então seja tanto eu ter pastas físicas para cada detento, para cada apenado desse, mensalmente fazer um registro manual de assinatura, e também compromete os nossos servidores, que tem que fazer esse atendimento no balcão, controlar essas pastas, a gente trazendo isso para dentro do sistema, com identificação biométrica, então aumenta a segurança, eu garanto que aquela pessoa que está lá de fato é quem deveria estar lá, e desafoga também o balcão, consigo fazer essa apresentação diretamente nos totens instalados na cidade, então eu evito o deslocamento, por exemplo, de uma pessoa da Zona Norte, da Zona Leste, até o Enoque Reis só para assinar uma presença. Então, facilita também nesse aspecto. A instalação do novo sistema é parte de um pacote de medidas que estão sendo definidas com a empresa Softplan, e as ações envolvem a reformulação completa do sistema SAGE. É nessa linha mesmo. O sistema SAGE é um sistema que ele oferece uma gama muito grande de mecanismos de automatizações. Essa ferramenta ela já existe aqui no Tribunal do Amazonas há vários anos. O que nós estamos propondo com esse projeto é potencializar mais. É claro que é um sistema que ele vem evoluindo, tem novos recursos, novos mecanismos, mas o que nós estamos propondo aqui é configurar mais automatizações e levar a capacitação aos usuários, a todos os usuários, de um jeito mais prático de se trabalhar. Terceira vara do Tribunal do Júri da comarca de Manaus realiza 10 sessões de julgamentos populares para dar andamento a processos e assim também garantir as metas estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça. As sessões foram realizadas no último mês de fevereiro. Dentre os condenados está Caio Wellington Cardoso dos Santos, conhecido como Mano Caio, que recebeu pena de 18 anos de reclusão em regime fechado. As sessões de julgamentos populares visam dar o devido fluxo aos processos demandados e, consequentemente, cumprir metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. As sessões de julgamentos foram presididas pelo juiz titular Adonaide Abrantes de Souza Tavares. Em ação ecologicamente correta, a Tejan envia pilhas e baterias para descarte e reutilização. Os itens foram recolhidos por servidores e somaram mais de 83 quilos. Por meio de uma ação do Subcomitê de Logística Sustentável, o Tribunal de Justiça do Amazonas realizou o recolhimento de 13,4 quilos de pilhas e 70 quilos de baterias encaminhados para descarte e reutilização. O material foi direcionado a empresas fabricantes. A iniciativa do Tejan vem em cumprimento ao que exige a legislação específica que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O material recolhido, se descartado de forma comum, pode trazer riscos à saúde e ao ecossistema. Os servidores do Judiciário e público em geral podem descartar tais materiais, pilhas e baterias, em totens de coleta instalados na sede do Tejan, localizados no térreo e no subsolo dos edifícios Desembargador Arnoldo Pérez, no bairro do Aleixo, e também no Fórum Ministro Enoque Reis, no bairro de São Francisco. O objetivo é dar destinação adequada, ambientalmente adequada, para esses resíduos que, se forem descartados de forma aleatória no lixo comum, eles vão trazer prejuízos para o meio ambiente
e para os seres humanos. A campanha Paz em Casa começou em todo o Brasil esta semana. Aqui no Amazonas, os 3 juizados que cuidam de todos os processos relacionados à violência contra a mulher realizaram um esforço concentrado para conscientizar e dar mais celeridade aos processos. No rosto, as marcas de várias violências sofridas. Esta é Marciane Amaral, de 30 anos. Ela veio para a audiência no 1º Juizado Maria da Penha, localizado no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, para dar continuidade ao processo contra o ex-companheiro. Este é mais um dos inúmeros casos recorrentes de violência contra a mulher em todo o país. O Tribunal de Justiça do Amazonas deu início nesta segunda-feira à 13ª edição da campanha Justiça pela Paz em Casa. A campanha é uma mobilização do Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais de justiça de todo o país, tendo como objetivo reforçar as estratégias de combate à violência contra a mulher. Com mais de 760 audiências agendadas no estado, a campanha foi um esforço concentrado para combater a incidência de casos de violência praticados contra as mulheres. Somente em Manaus, no período da campanha, de segunda a sexta-feira, os 3 juizados especializados no combate à violência doméstica, os juizados Maria da Penha, pautaram 762 audiências. O trabalho está sendo conduzido por juízes de direito com auxílio de promotores de justiça e defensores públicos. No Judiciário Estadual, o mutirão é mobilizado pela Coordenadoria Regional de Mulheres em Situação de Risco, que é presidido pela desembargadora Carla Maria dos Santos Reis e que tem como subcoordenadoria a juíza auxiliar da presidência do TEJAN, Elza Vitória de Melo. No 1º juizado, localizado no Fórum Azarias Menescal, no bairro Jorge Teixeira, 400 audiências foram pautadas para o período. De acordo com a juíza Ana Lorena Gazineu, a mobilização é fundamental para sensibilizar a todos sobre os casos de violência. Aquela forma de ver a violência doméstica como se fosse um problema só da vítima, quando não é um problema de todos, é um problema do judiciário, é um problema do Estado e principalmente é um problema da sociedade que está mais perto, pode acompanhar e pode denunciar. O mesmo juizado também promoveu nesta segunda o evento Pit Stop contra a violência doméstica, com a distribuição de materiais informativos sobre o tema a motoristas e pedestres no entorno do shopping Felipe Dal. O 2º juizado Maria da Penha, localizado no bairro de Educandos, pautou 211 audiências para o período. A titular da referida unidade judicial, juíza Luciana Nasser, comentou que a colaboração de todos, servidores, juízes, colaboradores, defensores e membros do Ministério Público foi determinante para o sucesso da mobilização. O nosso objetivo realmente é levar a informação, além de instruir processos, levar a informação para essas mulheres, tentar de algum modo conscientizá-las do que é a violência doméstica e da necessidade de que elas denunciem, né, os seus parceiros ou ex-parceiros, o seu agressor de um modo geral, para que possa cessar esse ciclo. No 3º juizado, localizado no Fórum Ministro Enoque Reis, no bairro São Francisco, 151 audiências foram agendadas. De acordo com o juiz Reison de Souza e Silva, os trabalhos foram iniciados conforme o cronograma planejado e o objetivo é dar celeridade à tramitação processual. O trabalho do terceiro juizado de violência doméstica de Manaus, ele se resume a 150 audiências pautadas durante a semana, né, de uma forma concentrada para agilizar o andamento dos processos envolvendo o tema. Coordenadoria da Infância e Juventude realizou 19 audiências concentradas em um abrigo para meninas na zona leste de Manaus. As audiências concentradas, nas quais são ouvidas crianças, adolescentes e seus familiares, são realizadas pelo Tribunal com a colaboração do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Amazonas e estão sendo realizados no período de 11 a 22 de março em 9 abrigos que acolhem crianças e adolescentes em Manaus. De acordo com a diretora da Casa Mamãe Margarida, a maioria das meninas que são designadas ao abrigo passam por maus tratos ou abusos sexuais. Muitas são vitimizadas, muitas são vítimas de abuso sexual, aliciamento, maus tratos, abandono. A juíza titular do Juizado da Infância e Juventude Civil, Rebeca Mendonça Lima, diz que o modelo de audiências concentradas dá a oportunidade de fazer o atendimento no local onde a criança está acolhida. Hoje é o nosso segundo dia de audiências concentradas, aqui hoje no abrigo Mamãe Margarida, onde concentra o público feminino, né, que é acolhido pelo Juizado da Infância.
Então são meninas que vieram para cá em razão de algum abuso sexual, uma situação de risco, de maus tratos, de abandono, enfim, que cabe a nós, não é, avaliar esses processos. Para a promotora de justiça Nilda Silva de Souza, o objetivo das audiências é reduzir o tempo de permanência das crianças e adolescentes nos abrigos. Essas audiências, elas têm a finalidade de avaliar a situação de cada criança. Antes, essas audiências elas aconteciam a cada 6 meses. Agora elas estão acontecendo a cada 3 meses. A finalidade é a gente verificar direto o contato com a família e com a criança, verificar a possibilidade de reinserção familiar, as medidas que podem ser adotadas de modo a que essa reinserção ocorra com sucesso e a criança não venha novamente a retornar para a entidade de acolhimento. No caso do abrigo feminino visitado pela equipe da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas, as meninas atendidas tinham idade entre 10 e 17 anos, sendo que 3 delas já são mães. Presidente Iedo Simões recebeu nesta semana a visita do procurador-chefe da Fazenda Nacional no Amazonas, Leandro Cavalcante. A reunião de alinhamento entre as duas instituições pretende aí dar, através de uma ação conjunta, maior celeridade às ações de interesse da União. A reunião de alinhamento entre as duas instituições durou cerca de 1 hora e aconteceu na sede do Tribunal de Justiça. Participaram do encontro o presidente do TEJAN, desembargador Iedo Simões de Oliveira, o procurador-chefe da Fazenda Nacional no Amazonas, Leandro Cavalcante, o secretário-geral da administração do tribunal, Messias Andrade, e o procurador da Fazenda, Igor Cunha. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça, além da visita de cortesia, a reunião serviu para estreitar laços entre as duas instituições. Além da visita de cortesia, nós alinhamos procedimentos, porque na Justiça Comum tramitam ações de interesse da União. Então nós temos que alinhar esses procedimentos justamente para que dê mais efetividade a essas ações que correm na Justiça Estadual. Então foi uma reunião de alinhamento de procedimentos. O procurador-chefe da Fazenda Nacional acrescentou que a ideia é aperfeiçoar e melhorar o serviço entre as instituições com ações conjuntas. Justamente para alinhar, nós ainda temos uma demanda da Fazenda Nacional na Justiça Estadual, então nós temos que alinhar o fluxo de processos tanto no interior quanto na capital. É sempre bom rever os procedimentos entre as instituições de forma a aprimorar o nosso serviço, entregar um serviço público de mais qualidade. Presidente do TEJAN participa do 116º Encontro do Conselho dos Tribunais, realizado em Salvador, na Bahia. O encontro promove aí a troca de experiências, boas práticas, tudo para garantir a melhor prestação jurisdicional nas diversas cortes brasileiras. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Iedo Simões, participou nesta sexta-feira em Salvador, Bahia, do 116º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça. Além dos temas em debate, o encontro comemorou os 410 anos do Tribunal de Justiça da Bahia, que é considerado o mais antigo Tribunal das Américas. Desembargador Iedo Simões de Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. O encontro também contou com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. O encontro é dirigido pelo presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça e presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Carlos Eduardo. Para ele, a participação engajada de todos na busca de soluções visa a melhoria da prestação jurisdicional. E a desembargadora Joana Meirelles representou a Corte Estadual em sessão especial realizada na Assembleia Legislativa que homenageou as mulheres. A desembargadora Joana dos Santos Meirelles representou o Tribunal de Justiça do Amazonas na sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, a desembargadora afirmou que a homenagem às mulheres é justa e que vê com muita alegria uma sessão especial sendo realizada na Casa do Povo. Eu vejo com muita alegria e muito importante que a Casa do Povo, que nos representa, tenha tido esse cuidado
de prestar essa homenagem a todas as mulheres, principalmente nessa legislatura que nós temos 4 mulheres nos representando. Então, os nossos deputados estão de parabéns por essa feliz e significativa homenagem, uma vez que mulher, ela precisa realmente ser olhada com esse olhar de respeito, de carinho, porque ela que é a propagadora da vida e sem perder a ternura, mas ela batalha lado a lado com o homem. Uma das autoras do requerimento para a realização da sessão especial, a deputada Alessandra Campelo, do MDB, lembrou que o Legislativo amazonense ganhou mais 3 importantes representantes neste ano de 2019. Na última legislatura eu era a única mulher e agora nós somos 4 mulheres, então a força das mulheres é muito maior aqui. A gente tem um presidente que também nos apoia muito, apoia nosso trabalho. Eu sempre digo que é um presidente feminista, né, que apoia muito o trabalho da comissão, o trabalho das mulheres. E junto com toda a sociedade a gente está aqui combatendo a violência contra a mulher, o assédio, não aceitamos ser estupradas, assassinadas e mortas simplesmente pelo fato de sermos mulheres. Estamos lutando por igualdade no mercado de trabalho, lutando para que as mulheres tenham acesso ao que é digno e direito do ser humano. A data em homenagem às mulheres foi criada depois que 129 operárias morreram queimadas durante a ação da polícia para conter uma manifestação numa fábrica de tecidos em 8 de março de 1857 em Nova York, nos Estados Unidos. Servidoras e magistradas do Poder Judiciário receberam homenagens pelo Dia Internacional da Mulher. A programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher foi realizada no início do expediente forense. Magistradas e servidoras da Corte Estadual foram recepcionadas com rosas e mensagens que expressam a importância das mulheres para a sociedade e especialmente para o sistema de justiça. 700 rosas foram entregues às profissionais que atuam na sede do tribunal no Aleixo, incluindo o prédio anexo, e nos fóruns de justiça Enoque Reis e Eusanaice de Vasconcelos, na Zona Centro-Sul, Azarias Menescal, na Zona Leste, Lúcio Fonte, na Zona Norte e Mário Versosa, no centro da cidade. A homenagem partiu da presidência do tribunal com a colaboração da Divisão de Cerimonial. Em mensagem direcionada às servidoras, magistradas e demais profissionais que colaboram com o Poder Judiciário, o presidente, Desembargador Edo Simões, destacou o reconhecimento justo e digno às mulheres pela passagem da data. Parabenizá-las e dizer que de coração desejo muitas felicidades a todas essas mulheres, que elas continuem sendo o esteio da nossa sociedade, fonte de vida, fonte de renascimento e aquelas que contribuem positivamente para a nossa sociedade, para a nossa família, como mães, como esposas, como filhas, em todos os segmentos em que elas atuam. E no Juridiquiz dessa semana você vai conferir a palavra indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Alguma coisa, algo com réu, né? Nem noção da palavra, não. Eu, assim, na minha cabeça, eu achava que era para liberar um preso, né? Indúbio pro réu, não sei. Seja suspeito. Só pesquisando. O juiz de direito Roberto Aragão Filho explica pra gente o que esse termo significa. Indúbio pro réu é uma expressão que diz, na dúvida, a favor do réu. Alguém praticou crime de homicídio, mas não se acharam provas muito contundentes de que ele tenha cometido o delito. Por exemplo, não acharam corpo, ninguém o viu atentando contra a vítima, e aí existem muitas dúvidas se foi realmente ele o autor. Nesses casos, normalmente ele é inocentado, então houve a aplicação do princípio do indúbio pro réu. Entendi, agora entendi. Agora entendi. Entendi. E não esqueça que no site tejan.jus.br tem outras notícias que podem interessar você que acompanha o trabalho do Judiciário no Amazonas. Pascarelli determina aumento de vagas no curso preparatório à carreira da magistratura. Ministro Luiz Felipe Salomão será um dos palestrantes no seminário sobre mercado imobiliário e o judiciário no dia 21 de março.
Coordenadoria da Infância e Juventude reforça parcerias para impulsionar projeto de incentivo a adoções tardias. Justiça Itinerante marca presença em evento organizado pela Polícia Civil no Centro de Convenções Vasco Vasques. Semana do Judiciário fica por aqui. Obrigada pela audiência e a gente se encontra numa próxima edição.